Doutor Evaldo conosco agora, vamos lá, né, Isso, Aníbal? e acho que é sobre isso que eu vou começar perguntando para o senhor. Então, doutor Evaldo Araújo, infectologista, para a gente repercutir essa decisão do governo de São Paulo. Eventos como, por exemplo, um estádio de futebol, que geram aglomeração, a gente está dando um passo maior do que a gente poderia, doutor? Qual que é a sua avaliação geral aí desse decreto que acabou de ser assinado pelo governo? Ana, veja bem, o que está por trás dessas decisões todas? É a avaliação do risco. E o risco de se pegar Covid hoje, ele é muito diferente do risco que já foi no passado recente. Então, a pessoa que está vacinada com 3 doses, protegida, essa é uma pessoa que, se por uma infelicidade entrar em contato com o vírus e se infectar, provavelmente ela não terá mais do que uma infecção pouco, ou assintomática ou pouco sintomática. Então, com essa grande diminuição do risco, hoje a gente consegue tomar algumas medidas que no passado a gente não conseguiria. Mas aí a gente tem que fazer uma observação. A diminuição do risco, ela é diretamente ligada ao nível de proteção imunológica que a gente tem. E proteção imunológica de qualidade nós conseguimos com vacina. Então essa é uma questão que a gente já tem que deixar pendurada para olhar daqui para frente. Quanto tempo dura essa proteção? Será que essa medida ela vai poder continuar? Eu respondo, sim, poderá, na dependência de que a gente mantenha o nosso compromisso de continuarmos vacinando e nos vacinarmos. Porque senão as pessoas vão achar que está tudo bem, que acabou o problema, negligenciam a vacina e daqui a 3, 4 meses a gente está de novo em um problema. Então, voltando, uma vez que diminuiu o risco, a gente pode avançar nesse momento, sobretudo porque, além da proteção, nós temos, de outro lado, dados que mostram menos vírus circulando, menos oportunidade das pessoas se infectarem. Agora, campo de futebol e lugares aglomerados, eu concordo com o que vocês diziam antes, o Paulo Menezes. Passa a ser uma decisão individual. Nós temos o Estado tutor. O que acontece quando a gente coloca uma regra muito rigorosa e não fiscaliza, e não tem como fiscalizar o tempo inteiro? A regra se desmoraliza. Então, aí as pessoas vão falar, lá, ninguém está usando máscara e não aumentou Covid. Justamente porque há menos circulação do vírus e tem muita gente vacinada. Então, é melhor você fazer uma recomendação de bom senso para que as pessoas usem e para que as pessoas que têm uma doença usem mesmo, e essas obrigatoriamente, do que você obrigar e depois não ter como fiscalizar e ficar desmoralizado, né? Então, eu acho que como recomendação individual, sim, mas já chega a hora de o Estado, neste momento, ele ser muito mais um aconselhador do que aquele organismo que nos vigia e nos impõe. Exatamente. Entendi. E vai ficar na consciência de cada um. Nós vamos ter que lidar com essa doença, como o senhor bem disse, como se fosse uma outra doença, essas doenças todas que fazem parte já do nosso calendário. É uma influenza. É o que o Ministério da Saúde está avaliando se de fato rebaixa a pandemia para endemia, que nada mais é do que quando a gente tem uma doença frequente, como dengue, gripe, por exemplo. E o brasileiro, felizmente, ele sempre se mostrou aberto à vacina. Diferente ainda bem, de né? outros países. Não, e ainda bem que foi diferente do que foi recomendado, foi muito dito por aí, ainda é, né? Exato. E dá para acreditar, doutor, a menos que eu esteja enganado, que nós seguiremos tomando a vacina. Quem tomou essas doses todas, inclusive a última dose, a dose de reforço, eu acho que tem como intenção voltar para o posto de saúde para tomar uma nova dose. Eu penso assim e acredito que a maioria deve agir desse jeito também. O governo já deve estar pensando nesse sentido também, de já ir programando uma campanha atrás da outra, não é, doutor? O senhor pensa que pode haver algo de diferente em cima disso por parte do governo? Acredito que não, né? Olha, Joel, a Covid, não, se a gente pegar a Covid e comparar com uma estrada, ela não é uma estrada de linha reta, que você sabe para onde vai previsível. Ela é uma estrada sinuosa e numa dessas curvas a gente encontra um obstáculo, um problema. E um dos problemas que, lamentavelmente, a gente pode ter é esse da queda da cobertura vacinal. O tema foi tão desgastado, foi tão polêmico no Brasil e no mundo, que muita gente hoje vacinada talvez esqueça da vacinação. Eu não vejo vontade por parte do governo de continuar em campanhas. Nós temos outras doenças saindo da Covid, nós tivemos caso de poliomielite agora, diagnosticado recentemente na África. Nós temos a volta de vírus, como foi o caso do sarampo. E por que essas doenças voltam? Porque as pessoas esquecem
tomar a vacina. Então, uma das coisas que a gente tem que ter esse compromisso nesse momento que há uma flexibilização é de continuar pensando em Covid e não tratar como uma página virada, porque estamos longe disso. Nós temos uma obrigação de continuar testando para ver se há circulação do vírus em populações-chave, ou projetos sentinelas, coisas semelhantes. Nós temos a obrigação de continuar vacinando e continuar falando de Covid. Porque eu estou sendo muito claro, veja, a Inglaterra já está aumentando de novo o número de casos. E eu comecei a minha primeira resposta falando que o que nos garante é a proteção que transformou uma doença potencialmente grave numa doença que a gente consegue manusear. Se a gente deixar de vacinar e fizer tudo junto, tira a máscara, aglomera, volta ao normal e esquece a vacina, daqui a 4 meses, Joel, a nossa pauta vai ser bem diferente, a gente vai estar falando de novo de doença grave. Agora, doutora, a gente agora há pouco, algumas semanas, estava discutindo o carnaval, né? Não pode ter carnaval, bloco de rua e tudo mais, né? Porque a gente pode ter o risco aí que esse pico se prolongue por muito tempo. Não tivemos o carnaval, mas foi semana passada. E ainda assim, mesmo sem o carnaval de rua, sem os desfiles oficiais, o que aconteceu foi uma privatização do carnaval, né? Foi o não carnaval a coisa mais horrorosa, porque quem tem dinheiro foi pra balada, foi pra festa. Então, assim, havia uma preocupação também com a possibilidade de aumento de casos depois desse carnaval. Uma semana atrás. Não está precipitado a gente pensar numa liberação de máscaras, pelo menos a ambiente aberto agora? Não tem aquela questão do ciclo do vírus, durar em 2 semanas a gente começar a ver os gráficos da doença começarem a mexer por causa do ciclo da Covid? Pode até ter algum impacto, Ana Paula, mas vai ser modesto e sem complexidade, sem gravidade. Porque o nível de infecção que a gente teve foi muito grande. Se vocês lembrarem, do ano novo para janeiro, nós tivemos uma explosão de Ômicron no Brasil. E muita gente se infectou naquele momento. Então agora a gente fica numa moratória, porque quem se expôs naquele momento tem uma imunidade. E, além disso, a vacinação. Então, o que houve, de fato, e nós tivemos sorte nisso, não é outra palavra, foi sorte, é que, como o Paulo Mendes falou, e eu concordo, o pico da Ômicron, ele veio imediatamente antes do carnaval. Então, isso, de certa forma, nos protegeu. E não é a primeira vez que acontece. Se a gente for se lembrar na Delta, quando chegou o Delta aqui no Brasil, todo mundo estava com muito receio o que ia acontecer. E, no final, não aconteceu muita coisa. Por quê? Porque muita gente no Brasil já tinha tido infecção pela Gama, um pouco antes da Delta. Então, essa memória imunológica de infecções e da vacinação crescente é o que está nos permitindo realmente ter uma certa tranquilidade e poder avançar em algumas medidas de controle, não é? E o carnaval se encaixa nisso. Ele aconteceu logo após um período de grande exposição ao vírus e é por isso que o rebote não vai ser tão grande como eu imagino e muita gente concorda com essa linha. A vacina da influenza, doutor, a procura para ela fica em torno aí de 70%, 80%. As pessoas que procuram a vacina da influenza não procurariam também os postos para tomar a vacina da Covid-19? O senhor acha que pode ser um movimento natural? O cidadão que toma a vacina da influenza, ele não vai preterir de forma nenhuma a vacina da Covid-19? O senhor acha que pode acontecer um movimento diferente no meio do caminho? Olha, Joel, eu acho que a gente precisa ter a confiança das pessoas. E a gente tem a confiança das pessoas quando a gente fala a verdade. E aí a gente, falando a verdade, tendo confiança, as pessoas nos ouvem e nos obedecem. Eu acho importante esse momento que a gente está relaxando um pouquinho, flexibilizando, para distensionar um pouco o assunto Covid. Porque senão qualquer imagem do médico, qualquer imagem da ciência, toda hora vem com notícia ruim. E quando a notícia é boa, ela tem que ser tratada como uma notícia boa. Se essa pessoa viu que nesse momento houve sinceridade, essa pessoa vai estar também mais aberta para no futuro próximo a gente falar, olha, precisa vacinar de novo. Então essas pessoas vão nos ouvir, vão ter confiança. Então eu acho que nós precisamos, através desse diálogo, reconstruir algumas pontes, porque teve muita gente, Joel, que só se vacinou à força. O pessoal foi obrigado a vacinar. Então nós precisamos criar passaporte de imunização, cobrar o comprovante da imunização, uma série de medidas coercitivas. E eu vejo, e meus colegas veem na nossa prática médica, que muita gente tem receio ainda da vacina. Então, Joel, eu acho que nós temos um desafio
que é esse desafio de manter altas taxas de vacinação. Nós teremos provavelmente quarta dose, teremos novos tipos de vacina chegando, e a gente vai precisar, então, ter diálogo aberto, confiança, credibilidade na vacina e na ciência, para que as pessoas venham. Porque senão, Joel, a prática ela nos ensina. As pessoas não gostam de vacinas de múltipla dose. Tanto é que esse exemplo que você deu, todo ano tem campanha de vacina contra a gripe. Tem que fazer propaganda, tem que fazer anúncio, tem que conscientizar, e mesmo assim, você e eu conhecemos um monte de gente que fala, eu não vou tomar vacina da gripe porque eu tomei e fiquei gripado mesmo assim. Então, não é simples, Joel. Vacinas que entram no calendário vacinal, vacinas de múltiplas doses, se não tiver muita confiança, muita informação e educação de qualidade, as pessoas se esquecem, vão pela lei do mínimo esforço, e aí o que acontece? Por um período a coisa fica boa, porque você tem menos circulação viral. Surge uma variante nova, ou a própria variante antiga volta a crescer, daqui a pouco os casos aumentam e a gente volta 10 casas da onde a gente está. Nós sempre ouvimos dizer que o vírus da influenza ele é mais mutante do que o da Covid-19. E eu percebo agora que o senhor tem uma preocupação maior com a Covid-19 do que a influenza. Por que o senhor tem esse grau de preocupação mais elevado em relação à Covid-19? Eu imaginava que a gente poderia lidar com a Covid-19 daqui para frente como se fosse uma simples gripe, uma influenza. E já estou começando a perceber que não é bem assim, pelo que o senhor está me dizendo. Olha, Joel, eu gosto que você é uma pessoa que lê, faz uma leitura além daquilo que a gente fala. E é isso mesmo. Quais são as diferenças? Primeiro, a infecção pela Covid, ela tem manifestações a longo prazo que são terríveis. Está se avolumando na literatura científica artigos das consequências a longo prazo da infecção pela Covid. Consequências cardíacas, consequências neurológicas, consequências para a sua qualidade de vida. Então, quem teve Covid, tem Covid prolongado, sabe o que eu estou falando. São pessoas que têm cansaço, que têm dores, que têm alterações do raciocínio, da memória. Então, não é uma doença simples, primeiro aspecto. Segundo, a Covid só se transformou numa doença neste momento, eu quero enfatizar o neste momento, mais branda, por conta da imunidade que nós temos. E essa imunidade, ela não é duradoura. Ela é uma imunidade conquistada com vacina e um pouco da memória imunológica de infecções prévias que a gente teve. Então, eu estou enfatizando muito isso, porque, diferentemente da gripe, se cai a nossa memória imunológica e a memória que a gente tem para infecções por coronavírus, ela é diferente das de influenza, nós poderemos ter novamente infecções graves, sobretudo em idosos, doentes crônicos, mas mesmo alguns jovens poderão ter problemas, sim, e tem a Covid prolongada. Então, não se compara, Joel. São doenças diferentes e o que, embora, vamos lá, a gente fale que a Covid vai ficar parecida com a gripe, vai se tornar uma doença endêmica e tal, nesses aspectos, sim, vírgula, desde que a gente mantenha uma cobertura vacinal que garanta proteção imune. Muito bem explicado, como sempre. Ela pode até se tornar, entre aspas, uma gripe, mas tem que estar todo mundo vacinado. Infelizmente, nós temos a ferramenta. Agora é garantir que a população tenha acesso e continue procurando os postos para continuar se imunizando, se protegendo. Muito bem explicado, doutor. Como sempre, né? Queria agradecê-lo imensamente pela entrevista, mais uma vez, esclarecedora. Obrigado, viu, doutor? Obrigada, doutor. Ana Paula, Joel, sempre um prazer. Muito obrigado. Prazer é todo Prazer nosso. é nosso. Fique com Deus. A família está bem, doutor? Eu não perguntei isso. Como é que está a família do senhor? Está tudo legal? Está tudo bem? Joel, tão bem, sim. Meus meninos aí na reta final da faculdade de medicina, minha esposa bem, todos bem, graças a Deus. Que bênção, que legal, que Deus abençoe todos aí, doutor. Que bacana, muito bom ouvir isso. Um grande abraço, até breve, tá, doutor? Fica com Deus aí. Obrigado, igualmente. Tchau, gente.